Você também sente que os atuais modelos de liderança organizacional vêm encontrando seus limites? Sente que não são mais capazes de responder à complexidade do mundo atual? O mundo hoje está hiperconectado. As decisões deixam de produzir efeitos isolados e passam a se propagar rapidamente por múltiplos contextos, gerando impactos indiretos e muitas vezes imprevisíveis. O que acontece em uma região, setor ou mercado influencia outras áreas quase que em tempo real. Os maiores problemas da nossa era, clima, energia, alimentos, economia, não podem ser entendidos de forma isolada. São sistêmicos, estão todos interconectados e são interdependentes. Nas organizações, esse movimento também se torna inevitável. Elas não estão à parte desse contexto, estão imersas nele e, ao mesmo tempo, são em si complexas. São muitas pessoas, tecnologias, informações interagindo de forma intensa e interdependente e sendo continuamente afetadas por eventos externos. Não é possível controlar nem prever todos os comportamentos e resultados. Portanto, nesse contexto, manter uma lógica fragmentada tende a gerar respostas limitadas. Os atuais modelos de gestão estão ancorados justamente na ideia de divisão, previsibilidade e controle. No entanto, adotar um novo modelo de liderança não acontece facilmente sem antes reconhecermos e examinarmos a nossa própria forma de pensar e de ver o mundo. Mudar não começa com a adoção de novas práticas, mas com a adoção de um novo jeito de pensar. A forma como agimos e lidamos com a realidade é direcionada pela forma como compreendemos o mundo. Podemos estudar práticas de gestão adotadas por outras organizações, buscar inspiração no comportamento de outros líderes, treinar novas habilidades e atitudes. Mas, se não entendermos o contexto maior, a natureza dos sistemas em que estamos inseridos, não chegaremos ao entendimento mais profundo sobre por que mudanças são necessárias. A maneira como nos comportamos, como tomamos decisão, tem a ver com o nosso filtro de mundo, com nossos paradigmas. As práticas e ações que vemos no dia a dia são em grande medida reflexo da forma de pensar que orienta a liderança. A maneira como a liderança enxerga os problemas, define prioridades e toma decisões molda diretamente o que a organização faz no dia a dia. Se entendermos que o mundo funciona como uma máquina previsível, controlável, adotaremos um certo tipo de atitude. Se entendermos que as relações são mais complexas e adaptativas, então adotaremos uma outra abordagem. O pensamento sistêmico é uma nova lente que vem sendo adotada nas mais diversas áreas para compreender e lidar com uma realidade que está sempre mudando, que é dinâmica, complexa. Na ciência, na economia, na educação, na política, assim como na gestão, os problemas alcançaram um nível de complexidade impossível de administrar a partir do antigo paradigma. Neste e no próximo vídeo, o link está abaixo aqui na descrição, você vai entender o que são as lentes do pensamento sistêmico e qual a diferença para o velho paradigma de gestão. Vai começar a reconhecer que organizações são sistemas complexos, o que isso significa no dia a dia e por que um olhar mais integrado para interpretar e agir com consciência sistêmica será fundamental nesse cenário. Portanto, esse vídeo é um convite para você adotar uma nova lente, capaz de ler a realidade das organizações com mais profundidade e tomar decisões com mais clareza. Eu sou Larissa Maier, consultora em gestão e cultura organizacional. Se você se interessa por pensamento sistêmico, quer aprofundar a forma de interpretar os desafios de gestão nas organizações ou busca enxergar com mais clareza as dinâmicas que sustentam os resultados, esse canal é para você. E aqui eu compartilho conceitos, ferramentas, exemplos práticos, cases, para te ajudar a compreender as dinâmicas dos sistemas organizacionais. Vamos começar então? Como falamos, pensar sistemicamente refere-se a uma perspectiva, um mindset, adotado para entender a realidade. Quando mudamos as lentes dos nossos óculos, mudamos a realidade que enxergamos. De repente, detalhes antes invisíveis se tornam nítidos. É, portanto, sobre uma nova atitude mental. As lentes do pensamento sistêmico podem te ajudar a enxergar com mais clareza o que está por trás dos problemas organizacionais visíveis e te ajudar a liderar mudanças com mais consciência, foco e resiliência. Mas vamos começar do princípio, né? Vamos conceituar aqui o que é um sistema.
Uma definição bem simples é: um sistema é um conjunto de partes que interagem entre si com uma função específica ou com um objetivo compartilhado. Um relógio é um exemplo. Um conjunto de partes, engrenagens, ponteiros, conectados com o objetivo de gerar as horas. Essa imagem é do filme A Invenção de Hugo Cabret. Esse menino, com a morte do pai, passa a viver dentro de um relógio em uma estação em Paris e faz a manutenção do relógio sem que ninguém saiba. Esse relógio é gigante. Conseguimos ver isso pela imagem e nos admirar com a construção dessa máquina. Mesmo sendo cheio de engrenagens intricadas, ainda assim é um sistema altamente previsível. Era um menino que fazia essa manutenção. Esse é um sistema mecânico construído pelo homem. A forma como cada peça interage não muda. A peça pode se desgastar, eu tenho que trocá-la, mas o mecanismo é o mesmo, é previsível, pode ser aprendido. Agora vamos entender o que é um sistema complexo. Sistemas naturais e sociais são complexos. O corpo humano, por exemplo, são trilhões de partes interagindo entre si, uma afetando a outra de forma adaptativa. São células, órgãos, subsistemas. Os mecanismos não são fixos como os de uma máquina. O corpo se adapta ao meio externo, ele adapta suas estruturas internas. Ele pode mudar a forma como as células e os órgãos interagem, mudar seus circuitos internos para responder às mudanças. E pense no corpo, ele é capaz de se recuperar diante de grandes adversidades externas, frio, fome, calor, um acidente, má alimentação, doenças. Sistemas complexos são adaptativos e resilientes. E essas adaptações são guiadas por um propósito comum. No caso do corpo humano, o propósito é sobreviver. Vamos agora colocar lado a lado sistemas mecânicos e sistemas complexos. Ambos são constituídos por partes que interagem, guiadas por um propósito. Nos complexos, o número de partes costuma ser muito maior. Uma segunda diferença importante, a forma como as partes interagem não é fixa. Neurônios podem criar novas conexões ou romper conexões existentes. Em uma máquina, uma engrenagem interage sempre da mesma forma com a outra, com as outras peças. O mecanismo não muda. Terceiro ponto. Para resolver um problema mecânico, o foco costuma estar nas peças. Troca-se a peça, a máquina volta a funcionar. Já nos sistemas complexos, o foco está nas interações. Milhões de células nascem e morrem e o nosso corpo continua funcionando. Nós continuamos sendo a pessoa que somos, independente da renovação das células. Então, existem duas formas de ver o mundo. O pensamento mecanicista, que vê o mundo como uma máquina, e o pensamento sistêmico, que vê o mundo como um organismo vivo. O pensamento mecanicista nasce na era moderna, a física newtoniana e o cartesianismo. O pensamento sistêmico emerge mais recentemente, no século passado, com contribuições da biologia, da cibernética, da física contemporânea. Sistemas sociais, empresas, cidades, grupos se enquadram nessa segunda categoria. Mesmo assim, passamos a tratar empresas como máquinas, pessoas como peças intercambiáveis. Em um mundo mais estável, esse modelo funcionou. Trouxe previsibilidade, controle, eficiência e também consolidou uma forma fragmentada de ver o mundo. Hoje, esse modelo começa a mostrar os seus limites. Vivemos em uma realidade mais dinâmica, interdependente, imprevisível. Nesse contexto, o pensamento sistêmico ganha relevância. Ele oferece uma forma de compreender essa teia de conexões que molda a realidade, da visão fragmentada para a visão integrada. Esse é o nosso mundo hoje, hiperconectado, complexo. A tecnologia permite conexões em tempo real, as pessoas compartilham ideias, criam movimentos, formam comunidades. As mudanças estão aceleradas, as interações mudam o tempo inteiro. E as empresas? Elas estão inseridas nesse contexto. São sistemas dentro de sistemas maiores. Se o ambiente é complexo, o mundo é complexo, faz sentido uma organização operar como uma máquina? Durante a era industrial, acreditamos que sim. Talvez tenha funcionado por um tempo. Com o aumento das interações, dos mercados, dos atores, esse modelo começou a mostrar seus limites. Eu poderia citar aqui
né? Vários exemplos de grandes empresas construíram grandes impérios e começaram a enfrentar esses limites. E algumas delas conseguiram construir alguns caminhos de mudança. Eu vou deixar um vídeo na descrição que conta a história dessa mudança nos estúdios Disney, essa mudança de modelo de liderança. O foco hoje não é sobre isso, hoje a gente vai focar na lente, mas eu já deixo aqui a recomendação de alguns vídeos. Então, entendemos que o pensamento sistêmico é uma lente para lidar com essa realidade complexa. A próxima pergunta é: como usar essa lente? Para navegar e liderar na complexidade, precisamos compreender sua natureza e suas propriedades. A partir dessa perspectiva, vocês vão entender ainda melhor como os sistemas complexos se diferenciam dos sistemas mecânicos. Vocês estão vendo aqui uma imagem, um bando de pássaros, um bando de estorninhos. Eles se comportam como uma única entidade, certo? Vocês percebem que eles produzem no céu um padrão único. Conseguimos visualizar até desenhos. Existe uma ordem. É diferente de um monte de pássaros voando de forma aleatória. É um todo que emerge, como uma coreografia, sem um comando central. Não é previsível e não pode ser explicado a partir das características individuais de cada pássaro. Isso se chama propriedade emergente dos sistemas complexos. O corpo humano também é um sistema que produz um todo. Nós não somos um saco de órgãos ambulante. Esse todo, esse ser com identidade única, não pode ser explicado pela soma das suas partes, das suas células, dos seus órgãos. Cada pessoa é um todo emergente, com suas características únicas. Já aqui temos um sistema social, um time, que assim como os sistemas da natureza, também são sistemas complexos. Esse é o San Antonio Spurs, um dos times mais bem-sucedidos da NBA. Você consegue lembrar de times incríveis no papel, mas medíocres na prática? Seleção brasileira na Copa de 2014? Mas o contrário também acontece. No basquete americano, um algoritmo foi usado para analisar o desempenho dos times da NBA ao longo de décadas. Ele calculava as expectativas de vitória com base na qualidade técnica dos jogadores de cada time e comparava com os resultados reais. O Spurs se destacou porque conquistou muito mais vitórias do que o que era esperado de acordo com as performances dos seus jogadores. O que aconteceu? O time, como um todo, desempenhou melhor do que a soma dos talentos individuais. Essa coesão levou o Spurs a se tornar pentacampeão na NBA. É por isso que se diz que o todo não pode ser explicado pelas características de suas partes. A música é um outro exemplo. É um todo que emerge de um conjunto de músicos, cada um tocando seu instrumento. O que escutamos é uma melodia que nos envolve, que nos toca, não é o som individual de cada instrumento. E as empresas e os sistemas organizacionais? São pessoas, máquinas, artefatos, símbolos do ambiente físico, regras, interagindo continuamente e produzindo um todo. O que emerge? Um jeito de fazer, de sentir e de pensar característico daquela organização. Né? Podemos chamar isso de cultura organizacional. Resumindo, sistema complexo é uma rede de interações intensas que produz um todo. Uma empresa é uma rede que produz uma cultura. Usar as lentes do pensamento sistêmico significa, então, enxergar padrões, conexões e interdependências em vez de focar nas partes e nos eventos isolados. Significa enxergar essa teia de relações que produz um resultado. Agora, nós já somos capazes de pensar de forma complexa. O nosso cérebro é fascinante, porque além de ele próprio ser um sistema complexo, ele também consegue ler a complexidade. Parem para pensar, conseguimos reconhecer padrões, identificar rostos, ouvir uma música, apreciar uma revoada no céu, ter insights. De forma simplificada, temos duas redes atuando em conjunto. A rede analítica, que divide para entender, é focada, convergente, executiva. E a rede holística, que é o lado direito, sistêmica, relacional, criativa, divergente.
É ela que nos permite ver o todo, perceber padrões, compreender contexto, captar emoções. Antes de encerrarmos essa primeira parte, quero te deixar um exercício. Se você trabalha em uma organização e quer fazer uma leitura sistêmica, vamos começar do seguinte ponto. Pense qual o todo que emerge das interações entre as pessoas. Que todo que você observa, quais são os padrões de comportamento que você percebe? Qual é o jeito de pensar? No que as pessoas acreditam? Quais são os jargões? Como os clientes são vistos e tratados? As pessoas colaboram, competem? Tudo isso são padrões emergentes, né? Padrões que emergem da forma como as pessoas interagem, se comportam. Agora que você começou a entender a natureza da complexidade, talvez esteja se perguntando: o que eu faço com isso? Como navegar na complexidade? Na segunda parte desse vídeo, o link está na descrição, vamos aprofundar as características dos sistemas complexos e entender como isso ajuda a navegar e liderar organizações com consciência sistêmica, respeitando sua natureza e liberando seu maior potencial. Te espero lá.